Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um oráculo de lua cheia. Eu sou Rebeca, terapeuta, mentora. Aqui no canal a gente fala sobre os ciclos lunares e toda semana tem um vídeo novo nesse canal, né? A gente começa na lua nova falando sobre o bússola lunar, que traz a energia de todo o ciclo lunar vigente. Depois, na lua crescente, a gente tem uma ativação lunar muito focada em manifestação, né? Então, também ali relacionada à energia da lua crescente do momento, que é o momento que a gente coloca energia no que a gente quer que cresça. Na lua cheia temos então o nosso oráculo, né? O momento de recebermos sinais, orientações do oráculo. E temos na lua minguante, na próxima semana, reflexões lunares, mas mais voltado para a cura, que é o que tem aí a ver com a lua minguante. Eu já vou pedir desculpa aqui, gente, eu não faço ideia de como esse vídeo vai ficar direito. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Inclusive, vai lá dar uma olhada no Bússola Lunar que eu falo sobre isso lá. Dia 9 de novembro, dia 9, Mercúrio fica retrógrado pela última vez esse ano, tá? E ele tá me pegando em cheio já. Olha, hoje é dia 3. Eu já apaguei arquivos do meu computador, eu não sei nem o que eu apaguei. E o meu suporte do celular, que eu já usava, eu tava aqui já, sei lá quanto tempo, quebrou. Fui gravar vídeo hoje e descobri que estava quebrado. Aí eu comprei esse novo. Só que assim, eu tô com uma dificuldade de adaptação, tá? Então assim, paciência e espero que dê certo. Amém. Tá bom? Vamos lá, respira fundo comigo. Vamos fazer 3 respirações profundas? Por sinal, isso é algo que você pode fazer sempre aí no seu dia a dia, para você se conectar com aqui e agora, para você silenciar um pouquinho. Você inspira fundo, aí conta até 3 e aí solta tudo, soltando a tensão, soltando o controle, soltando a expectativa. Então inspira. 1, 2, 3 e solta. De novo, inspira. 1, 2, 3 e solta. E a última vez, inspira. 1, 2, 3 e solta. Abre os seus olhos e percebe qual deck vai te chamar a atenção ou qual cristal vai te chamar a atenção. Se for mais de um, segue a sua intuição. E nós vamos para as mensagens. Bora! Então vamos lá, você que escolheu aqui a opção número 1. Eu me coloco então como um canal de luz nesse momento, que somente as energias de luz nos alcancem e tragam reflexões que ajudem no alinhamento de quem ouvir essa mensagem. Está feito, gratidão. Bora então. Vou começar com esse deck para todo mundo, tá? Eu sei que você escolheu outro. Depois eu vou colocar outro aqui também. Que temos de mensagem para o grupo número 1. Dez de copas. Ai, eu tenho que ficar levantando. Pronto. Acho que tá certo, né? 10 de copas. Imperador. Ui! As de espadas. No fundo do deck temos um 3 de paus. Olha, para começar, assim, a gente tem uma energia muito forte aqui de estrutura, tá? Eu poderia falar família, isso é para alguém, assim, a coisa da família tá muito forte, né? O 10 de copas é uma carta que fala sobre família,
tá? E o imperador, ele é o arquétipo do pai, né? Mas eu vou colocar aqui o aspecto de estrutura, tá? E de algo que é muito valioso para você. Ou de algo que é muito valioso que você deseja construir na sua vida. E me parece que você já tem muita clareza de qual é esse caminho, tá? A gente tem energia, eu quero salientar aqui que a gente tem energia de São Miguel 2 vezes, tá? Aqui, muito explicitamente, né, a carta do Imperador com o Arcanjo Miguel, tá? Então, falando aqui sobre organização, lógica, estrutura, disciplina, liderança. Mas no Ás de Espadas, a gente também tem energia de São Miguel, né? Essa espada que abre caminhos, assim, tá? Então, aqui a gente tem uma nova ideia, alguma inspiração, uma verdade, né? Aqui a gente tem um início, tá? Pode ser que você esteja começando um empreendimento, pode ser que você esteja começando uma família, pode ser que você esteja recomeçando a sua vida de alguma forma com a sua família e de modo que isso torne a sua família mais plena. Se não tiver a ver com família de sangue, tá? A gente pode estar falando aqui de algo que você lidera e que impacta muito ao seu redor e muito positivamente, sabe? Alguma iniciativa que você toma, alguma coisa relacionada à liderança que impacta aqui mais gente, sabe? E eu sinto que essa é uma leitura que te motiva a isso, que te confirma que a sua ideia é brilhante, que você tem capacidade de estruturar isso, que você tem capacidade de liderar isso e que você está apoiado e protegido pelo plano espiritual, até porque com esse 10 de copas aqui, é bem claro para mim que é algo que serve ao bem maior, né? Não serve só a você, tá? Serve aqui certamente ao bem maior, né? Você não tá com um propósito egoísta aqui, tá? Vamos ver mais? Agora com o tarot que vocês escolheram. Deixa eu botar, não sei nem se vai aparecer. Cristalzinho aqui de vocês, será? Não dá pra ver, não consigo nesse troço novo aqui que eu tô me adaptando. Vamos ver o que o oráculo de vocês fala. Sabe o que eu esqueci de falar na introdução? Que a minha agenda de atendimentos particulares está aberta. Mas tá dito agora, tá? E aí se você tiver, enfim, vontade de saber mais, saber como é que funciona, os meus contatos estão aqui na descrição, tá? Vamos lá. 10 de copas, 9 de ouros. 3 de ouros. Vocês estão construindo alguma coisa aqui. 4 de ouros. Olha só naipe de ouros para alguém tem alguma coisa a ver com 5 de paus no fundo do deck. Lá tinha quem no fundo do deck mesmo? 3 de paus. Tá. Vamos lá. Deixa eu só entender uma coisinha aqui. 4 de ouros. Eu quero clarificar o 4 de ouros aqui. Justiça. Muito bem. Existe aqui, é bem claro aqui é um compromisso com a segurança
de alguém até além de você, tá? Eu tô falando, tá muito forte família, tá? Nessa linha aqui, a gente tem muito forte a questão dos recursos materiais, tá? 9 de ouros falando sobre colheitas, né? Então, é interessante, né? Tem alguma coisa realmente eu tô pegando a energia de um provedor, né? Ou de uma provedora, tá? E vocês construindo alguma coisa com muita um senso para vocês assim, um senso de justiça em relação à proteção de uma estrutura, de um núcleo, de uma família, sabe? E aí, a gente já tinha energia aqui de São Miguel, né? Uma energia de proteção. A gente tinha no Ás de Espadas também isso. Aí vem a justiça, olha aqui. Mais uma espada, né? O que eu não tô entendendo é se vocês estão preocupados com isso. Porque assim, na verdade, vocês me parecem, assim, parece que vocês estão sabendo muito o que estão fazendo, tá? Eu não sei se essa leitura é somente uma confirmação de que vocês estão certos e sendo justos e sendo amparados e sendo protegidos e estão sendo, vocês estão recebendo um suporte espiritual para fazer isso, tá? Pode ser? Mas eu quero entender aqui qual é o... Peraí. Por que o grupo 1 chegou aqui? Vamos lá. Vocês parecem com tanta clareza do que vocês estão fazendo. Será que para alguém... eu sinto assim uma clareza muito grande sobre o que está sendo feito aqui, tá? Mas, se for o seu caso, de repente isso pode ser um conselho. Olha, você vai agir nessa direção, agir pelo bem dessas pessoas que você protege, ou, né, seja justo em relação a essa proteção, a essa, né, assim, a esse papel que você tem. Alguma coisa nesse sentido? Pode ser um conselho, né? Mas interessante, assim, eu sinto muito mais, assim, que vocês sabem muito, assim, que vocês estão fazendo, né? Deixa eu entender mais aqui. Vou tirar o tarô do Osho para complementar a leitura de vocês. Confiança. Talvez vocês só precisassem disso, né? Vamos ver o que mais. O que mais para o grupo 1 aqui? Entendi, ó. Agora eu peguei. Porque assim, fundo do deck, olha aqui, tá muito forte família aqui, sabe? Tá. Agora eu consegui pegar o que tá incomodando. Porque, gente, assim, você vem pra uma leitura de tarô, tudo bem, pode ser confirmação, mas assim, eu tava sentindo, tinha que ter alguma coisa aqui pra gente explorar, né? E ajudar no que falta de ganho de confiança, tá? Porque assim, aqui, talvez vocês precisassem dessa leitura para falar, olha aqui, confia, tá? É muito isso aqui, é isso aqui, ó, tá vendo? Me parece que vocês estão com... eu não sinto vocês com medo. Não tô sentindo medo aqui, gente. A energia desse imperador tá tão forte, assim. Eu até acho, assim, que se vem alguma coisa de medo pra vocês estão toda hora, parece assim que quando vem o medo, o que eu tô vendo é assim, vem o medo, é muito humano sentir medo, certo? Só que parece assim que vocês estão com uma equipe, o que eu vejo é uma equipe espiritual empurrando vocês, tipo, vai, pode ir, vai, entendeu?
O 3 de ouros até fala dessa equipe espiritual, tá? Vamos lá. É que tem alguma coisinha aqui para limpar que tá pesando na cabeça de vocês, que tá relacionado a alguma coisa do passado, tá? Alguma coisa assim, talvez um trauminho antigo, uma coisa, mas sabe assim, eu tô sentindo essa energia tão longe, assim, tá tão pouquinho, sabe? Tem tanta pouca coisa para limpar aqui que, enfim, é mesmo uma questão de você saltar, tá? Eu tenho certeza de que vocês não estão fazendo nada de doido, assim, sabe? Assim, tô dando uma de doido, assim, com alguma irresponsabilidade. Cara, aqui não tem irresponsabilidade nenhuma. Nenhuma. Eu vejo vocês muito conscientes, vocês muito preocupados com as pessoas envolvidas. Vocês estruturando tudo de uma forma muito justa e tem um. Aqui tem uma energia de vocês sendo pessoas protetoras, sabe? Pessoas para alguém, né? Provedoras, entende? Vocês preocupados com cada pessoa que está envolvida na situação, assim. Talvez exista uma insegurança aqui porque tem uma mudança grande nessa situação. Eu já tinha visto, isso é para alguém, tá? Eu vi essa história aqui tem um 3 de paus. E isso já tinha passado aqui pela minha cabeça. Aqui tá a roda da fortuna de novo. Tá, e aqui tá o papa, tá vendo? Porque aqui tem alguma coisa com família. Eu vi uma situação mais específica para alguém que é assim. Talvez você esteja pensando em promover uma mudança. Pode ser uma mudança territorial, pode ser. Pode ser uma mudança na estrutura, sei lá, uma mudança de trabalho, alguma coisa que mexe com a estrutura da sua família, ou das pessoas que de certa forma dependem de você, sei lá, né? Mas mexe com a estrutura de mais gente, além de você. E aí eu percebo que vocês estão muito preocupados, assim, de não prejudicarem essas pessoas envolvidas, certo? E me parece que vocês estão tomando todo o cuidado para isso acontecer, né? E, enfim, o que aparece aqui é que vocês podem se sentir confiantes, é que vocês não estão sozinhos nisso, sabe? Eu acho que isso é interessante, assim. É muito mais leve, né, quando a gente caminha sabendo que a gente está sendo amparado pelo divino, sabe? Então, assim, eu sei que você tem, o que me aparece aqui com esse imperador é que você é o líder dessa situação, né? É você que tá liderando essa mudança, liderando tudo isso. E sim, né, quando a gente lidera, a gente acaba sendo responsável ali, acaba influenciando a vida das pessoas, né? E isso pode sim trazer alguma insegurança, né? Um medo de errar e de envolver a vida de outras pessoas, enfim. Mas aqui aparece muito que você precisa confiar, assim, que essa posição não foi dada a você à toa, isso é uma coisa, porque ninguém tem essa incumbência. Nossa, gente, às vezes eu venho com umas palavras assim, eu não sei nem se tá certo, né? Eu acho que tá. Mas com essa responsabilidade à toa, entende? Assim, você tem estrutura, você tem, assim, você sabe fazer isso, tá? Para além disso, tem um fator aqui que tem aqui na justiça e na carta da roda da fortuna, que tá 2 vezes, inclusive ali no oculto, tem um fator de destino aqui também, sabe? Às vezes a gente acha que a gente tá tomando decisões, assim, inspiradas, assim, só na nossa racionalidade, mas às vezes não, às vezes a gente tá fazendo o destino acontecer, tá? E a gente é usado para isso, sim, né? A gente tem
esse papel, né, na nossa própria vida e também na vida de outras pessoas, certo? É muito interessante pensar que nada acontece sem que Deus permita, certo? Tá? Então, tira um pouco o peso de você só, né? E relembra aqui que você é um ser também que conta com proteção e orientação espiritual, tá? E peça por isso, né? Então, assim, converse com Deus, olha, essa é a minha situação, eu tô encabeçando essa situação, eu sou líder nessa situação, eu sou o pai de família, a mãe de família, né, a pessoa provedora, enfim, sei lá, que é de grande responsabilidade aqui, né, para você, o chefe, o líder da equipe, não sei. Então, assim, fala para Deus, assim, fala, me capacita, certo? E aí, toma consciência de que você não tá fazendo isso sozinho, tá? Eu ainda senti de pegar aqui, ó, baralho cigano. Cadê? Esse aqui é meu baralho cigano que eu comprei da Bruxinha. Ela tem 2 canais aqui no YouTube. Vocês devem conhecer. Eu assisto pouquíssimos canais. Ela tem um canal que, de fato, sabe, tem uma elevação de consciência, assim. E eu gosto de assistir. E ela lançou esse baralho. E aí eu comprei, né? Fica aqui essa recomendação. E a minha gratidão, né? As mensagens elevadas que eu já recebi por lá. Muito bem, vamos lá. Deixa eu ver o que mais que tem para vocês aqui. Os pássaros. Olha aqui, gente. Vocês estão promovendo total uma mudança, né? Por isso, mas olha só, vocês aparecem aqui como a raposa. Vocês têm muita estratégia aqui, gente. É isso, aqui tem uma mudança grande, né? Vocês estão agindo com muita cautela e com muita estratégia. Carta do Sol, tá? No fundo do deck, né? O mais de ouros. Vocês precisam confiar. Assim, vocês precisam confiar nesse. Vocês são muito estratégicos, assim. Vocês estão pensando em tudo. Mas, assim, vai lá e fala com Deus, tá? Tipo, olha, tem alguma coisa aí que eu não pensei ainda? Eu posso melhorar esse plano de alguma forma? Sabe? Ai, tem uma coisa aqui que eu vi. Tem uma coisa aqui que eu vi também, que é o seguinte, é como se vocês estivessem tentando antecipar os riscos também nessa situação. Mas, gente, não dá pra controlar tudo, cara. Sabe assim, não tem como. É assim, você sabe assim, fé. Não tem como controlar tudo, antecipar todos os riscos, assim, você consegue fazer alguma previsão, assim, consegue montar alguns cenários, né? Tenta fazer isso, inclusive, se você não faz isso, tenta fazer esse planejamento, essa criação de cenários e tudo mais, com a espiritualidade junto, entende? Ah, como é que faz isso? Primeiro que você super pode aprender isso comigo, especialmente na mentoria, tá? Porque é algo que eu abordo muito, né? Que é esse planejamento, que é um planejamento ali feito junto com o teu espírito, né? Você não fica ali contando só com números e racionalidade, enfim. Mas assim, tenha um momento de... olha, o último vídeo da Lua Crescente, que fala sobre a teoria U, pode apoiar, tá? Assiste aqui se você sentir. Porque é você ter um momento de contemplação, sabe?
silenciar a mente mesmo para que a solução venha, né? Para que a resposta venha a partir do silêncio, entende? A partir do silêncio. Porque assim, aqui vocês estão muito mentais, né? Sei lá. E eu acho que tá faltando um pouco vocês se firmarem na decisão de vocês a partir do silêncio, sabe? A gente chama isso do futuro que emerge, né? Na teoria 1. Assiste lá o último vídeo de lua crescente em aquário, que saiu semana passada. Tá? Isso vai apoiar muito vocês. Eu entendo, aqui tem um salto, né? Uma mudança, um negócio grande, assim. Mas, meu Deus, vocês estão super estratégicos. Eu acho que tá faltando só um pouquinho de fé. Só um pouquinho também. Né? Pede pra São Miguel ir na frente. E vai. Tem jeito, gente. Tem coisa que você só tem que saltar mesmo, entendeu? É tipo um paraquedas, assim. Fui. Tem coisa que é assim, entendeu? Não tem como prever tudo mesmo, não é isso? Vamos ver o que os anjos aqui falam pra vocês. Ai. Ciclos da lua. Observe como a lua afeta a sua energia e manifestação e aproveite esses ciclos, ou seja, acompanhe o meu conteúdo aqui no canal, lá no Instagram também, porque eu só falo disso, basicamente. Em breve, tá, gente? Eu vou, enfim, né? Eu tenho lá, né, tem a comunidade 13 Luas, tem a mentoria 13 Luas, tem, enfim, atendimento particular. Em breve eu vou ter novidades, tá? Vocês vão acompanhando aqui para poder ajudar aqui, justamente. Eu falei disso, né? E porque isso aqui, a conexão com os ciclos lunares ajuda a gente a conectar com essa parte intuitiva do processo de decisão, entende? É esse o ponto, tá? Então me acompanha para você aprender mais sobre isso. A vida fica bem mais leve, sabe? Porque não adianta, a gente pode fazer... Eu amo planilha, tá, gente? Eu sou uma pessoa que monta cenários e tudo mais, eu gosto dessas coisas também. Só que assim, tem respostas que você não encontra desse jeito, sabe? Você tem, assim, tem respostas que você não encontra calculando o risco numericamente, entendeu? Então assim, tá? E saiu aqui também, ó. Olha aqui, dê suas preocupações e cuidados para nós, os anjos, e nos permita levar seus fardos. Ó, deixe ele levar suas preocupações. Aqui para você, especialmente para São Miguel, sabe? Fala para ele, São Miguel, vai na frente dessa situação, me dá apoio nisso, cuida dessas pessoas também, né? Que sei lá, que dependem de mim ou que serão influenciadas pela minha decisão, enfim, porque você tá muito preocupado com outras pessoas aqui. Para mim isso é muito claro, tá? Eu acho isso lindo, né? Inclusive, porque você tá sendo bastante responsável, né? Mas você não precisa carregar isso sozinho, tá bom? Vamos ver anjos da abundância pra vocês. Foco nas suas prioridades, tá? Então, é porque também... Então, você focar nas suas prioridades, então assim, no que tá, eu acho assim, focar nas suas prioridades no sentido de focar no que tá no seu controle, tá? Porque aqui vocês estão tentando ainda, né, calcular e pensar em coisas que estão muito fora do controle de vocês, assim, certo? Existe uma parte que você pode estruturar, que assim, veja o que já fez, inclusive, tá? Só que existe a outra parte, que é a do risco, gente. Não vamos nem usar a palavra risco, vamos usar a palavra fé, né? Existe a parte que você controla, existe a parte que você estrutura, e existe a parte que é a parte da fé, que é isso aqui, ó. Confiança, mudança aqui, roda da fortuna, sabe? Assim, essa parte você não tem controle. Aí essa parte você faz o quê? Você entrega para os anjos e você foca naquilo que está no seu controle, tá? E é isso que deixa você confiante nessa situação, tá bom? Vou tirar uma cartinha aqui pro amor. Não sinto, eu sinto mais família, mas
eu vou tirar essas cartinhas de oráculo para todos vocês, tá? Ah, essa carta é tão bonitinha, né? Do abraço, enfim, que é quando você abraça o outro e todas as peças se encaixam. É para quem for amor, recebe essa mensagem, mas assim, sabe o que eu sinto nessa leitura? Vocês precisando entender sobre essas partes perdidas, essas peças perdidas, assim, ou esse abraço da espiritualidade, sabe assim? Vocês conseguindo, ou vocês tendo que receber esse, né? Tem partes que você não tem controle, né? E tem partes que você encontra nesse abraço espiritual, entendeu? Tem uma coisa também aqui de você estar sendo abraçado, estar sendo cuidado, tá? Se pra você for... Aqui também você pode contar com outras pessoas, né? Talvez você esteja pegando muito peso todo pra você, assim. Talvez talvez seja uma coisa interessante você contar também com outras pessoas, com o apoio das outras pessoas, tá? Pode ser. E bom, e se for amor pra você, aí você também veja dessa forma, né? Adapta aí pra sua situação, tá? Se você encontrar no outro essas peças perdidas, nessa, assim, tudo no sentido do encaixe, né? Enfim. Tá? É isso. Eu espero que vocês consigam se sentir aí mais leves depois dessa leitura, tá bom? Que vocês sejam muito felizes, aproveitem a lua cheia e espero vocês aqui na próxima semana. Aí também lá no Instagram, tá? Me visita lá. Um beijo, até a próxima. Queridos e queridas da opção número 2, sejam muito bem-vindos. Eu me coloco aqui então como um canal de luz para receber essa mensagem, esse direcionamento para vocês, e eu espero mesmo que seja a luz na vida de vocês. Amém. Está feito. Vamos lá? Eu vou começar com este tarô, tô começando com ele para todo mundo. O que temos de mensagem, direcionamento, sinal para o grupo número 2? Eu esqueci de dizer lá na introdução que a minha agenda para atendimentos particulares está aberta, tá? Se você tiver interesse, você me chama no link que está na descrição. O Sol. O Sol como eremita. Não é só o Sol. Deixa eu ver se esse negócio tá certo. O Sol com o eremita. Então, assim, uma clareza interior. Já tô entendendo tudo. A 9 de copas no fundo do deck. Quem se conectou com a opção 2, a gente tem assim uma necessidade de tomar uma decisão, tá? Só que me parece que tá difícil tomar essa decisão. Uma decisão que é pesada para você, certo? Pode ser que você esteja numa situação muito estressante. Pode ser que você esteja com um dia a dia muito atribulado aqui, tá? Então, assim, você tá sem clareza sobre o que você tem que fazer na sua vida. E você não vai ter clareza mesmo se você não tiver tempo de silêncio, sabe? A sua clareza, né, o teu caminho de luz, de sucesso, enfim, né, de abundância, de alegria, enfim, você precisa silenciar, você precisa ter tempo de meditação,
Você precisa investir em autoconhecimento, você precisa se interiorizar para você iluminar o seu caminho, né? Então, assim, pode ser que você seja uma pessoa que tá numa fase da vida em que tá achando tudo difícil, tudo pesado e que tá extremamente cansado, extremamente estressado. Sabe assim, você não tá aguentando o peso das coisas, e você não tá vendo saída, e você não sabe o que fazer, e aí você não tá vivendo, né? Você tá sobrevivendo, sabe? E não tá vendo saída mesmo pra isso, né? Apesar de você querer tomar uma decisão, é tipo, tá, que decisão? Né? Eu vou tomar decisão com base no quê? Certo? Então, você precisa de tempo de silêncio, de meditação. E assim, nem vem me dizer, Rebeca, mas eu nem tenho tempo pra isso. Você tem sim. Tá? Você tem 5 minutos no seu dia, você tem 10 minutos no seu dia para você silenciar, para você se conectar com Deus, para você, sei lá, fazer um devocional, para você fazer um Ho'oponopono, para você ficar em silêncio, contemplando a natureza, para você, não sei, para você criar um ritual para você que seja um ritual de conexão com o seu interior. A saída do seu problema tá aí. Entendeu? Você vai enxergar essa saída se você silenciar, tá? O último vídeo aqui do canal, em que eu falei sobre a teoria U, ajuda nesse processo. Por quê? Porque a teoria U é um processo de tomada de decisão, aqui temos, né? Em que você leva em consideração o tempo de contemplação, o tempo de silêncio. Você se conecta com o campo, certo? Você começa a sintonizar com o universo, com a sua alma. Então, assim, quando você faz isso, você torna a sua vida mais leve, tá? Inclusive, você pode contar com o meu suporte nesse sentido, né? Tanto a comunidade 13 Luas quanto a mentoria 13 Luas podem colaborar justamente nesses ensinamentos, tá? A como transformar isso, né, num processo mais leve, tá? A partir disso, né? A partir de meditação, de aprendizados espirituais, de autoconhecimento. É assim, tá? É assim que você se liberta desses pesos aqui. Porque senão o que acontece é que você fica aqui. Você fica aqui, dia após dia, até provavelmente adoecer, né? Porque é isso que acontece. Rola um burnout, enfim, um estresse, uma crise de ansiedade, um negócio assim, que é isso que acontece, tá? Isso aqui é muito, muito típico, tá? Esse 10 de paus é isso. Pra alguém rola burnout, inclusive. Tá, vamos ver o que mais pra vocês. Então, assim, é urgente vocês cuidarem do bem-estar de vocês. É urgente que vocês tenham tempo de meditação e tempo de silêncio. É urgente, tá? Essa mensagem, ela não tá chegando aqui pra vocês à toa, não, tá? Vocês estão recebendo um puxãozão de orelha aqui, tá? Então, assim, façam alguma coisa por vocês mesmos. Olha isso, o eremita de novo.
E aqui tem de tudo, né? Aqui tem, ó, 3 de paus no fundo do deck. Aqui tem, ó, excesso de trabalho, né? 8 de ouros aqui. Aqui é muito, aqui, gente, é muito coisa do dia a dia. Muita coisa do dia a dia. É trabalho, né, para alguém. Então, assim, aqui são questões basicamente de trabalho. Muito trabalho, enfim, essas coisas, sabe? Um desequilíbrio nessa área. Para alguém, tem a coisa do trabalho com a maternidade, né? Assim, muito forte. Não sei, pode ser que vocês tenham um neném para cuidar, sabe? E aí não consegue diminuir o ritmo e tá trabalhando, enfim, para alguém, isso é muito específico, né? Mas aquela coisa do, sabe, aquela jornada dupla, né, de trabalho, enfim, que as mães, enfim, né, passam. Aqui tá muito forte mãe, tá? Mas você se adapta pra sua situação. Gente, você vai precisar equilibrar isso, tá? Eu vou repetir isso. Você precisa de tempo em silêncio. E outra coisa, tem gente aqui que além de estar sobrecarregado com as atividades do dia a dia, seja em casa, né, enfim, com os filhos, no trabalho, lá no escritório, que seja, não sei o que é a tua realidade, você ainda tá comendo besteira, entendeu? Eu já não tô né, não tenho tempo para me alimentar direito, aí come qualquer coisa. Cara, quando você come qualquer coisa, você tá nutrindo o teu corpo com qualquer coisa e você tá dizendo pra ele que você merece qualquer coisa. E ainda te digo mais, a tua disposição só piora. Se você tá se sentindo indisposto, tá se sentindo indisposta, se você fica comendo besteira, fica se entupindo de carboidrato, açúcar. Ah, eu tô muito sobrecarregada, eu vou comer um docinho. Beleza, um docinho. Não tem tanto problema, um docinho, né? Uma coisa pequena. Mas aqui não é o caso. Não é isso que eu tô vendo, tá? Tipo assim, desconta na comida o cansaço, é óbvio, né? Sabe por que que isso acontece, né? Porque você precisa dormir. Aí você não dorme, o teu corpo precisa de energia. O que que te dá energia rápido? Carboidrato, açúcar, entende? É por isso que você fica desesperado, desesperada para comer um doce. É por isso. Se você dormisse bem, isso seria resolvido. Estou com um neném. Gente, eu já passei por isso, tá? Já passei, eu sei o que é isso. Assim mesmo. Você precisa de ajuda. Não tem ajuda. Sei lá, gente, eu sei o seguinte, a gente tem que fazer alguma coisa. Tá? Tem que fazer alguma coisa, não dá. E assim, porque senão a gente pira, tá? É dormir quando o bebê dorme. Ah, porque o bebê dorme só em cima de mim. Sei lá. Tem mais. Eu não tô falando isso à toa, não, tá? Eu tô falando porque, tipo, a minha filha, quando ela era neném, cara, ela não dormia por nada nesse mundo. É sério isso. Foi muito difícil, muito difícil. E aí, eu tive que ir arrumando jeito e eu cuidava dela sozinha, praticamente. Eu tive que arrumar jeito pra conseguir sobreviver e dormir, entendeu? Aí eu lembro que eu botei. Mas talvez essa dica ajude alguém, tá? Por isso que eu tô falando. Eu lembro assim, não podia ficar. Ela não tinha berço mesmo, né? Que eu fiz aquele esquema montessoriano. Mas eu, tipo, eu ficava com ela na cadeira de amamentação, e aí eu ficava sem dormir, acabava que eu dormia, porque eu comecei a ter medo dela cair. Aí o que eu fiz? Eu botei um colchão no chão e comprei um triângulo daqueles que a gente encosta, sabe? As costas. Aí eu ficava meio inclinada, assim. E ela só dormia no meu. Só dormia só assim, sabe? Em cima do meu peito. Ela só dormia assim. Ela não dormia de outro jeito. Não dormia. E aí eu botava ela ali. Porque assim, se ela caísse, ela cairia no colchão, entendeu? E né, não seria de um lugar alto, assim. E aí minha vida melhorou um pouco, entendeu? Eu fiz esse esquema aí. De repente alguém, né, de repente ilumina a vida de alguém aí que tá precisando dormir. Porque você precisa descansar, entendeu? Você precisa descansar. Não tem como, tá? Pedir a colaboração de outras pessoas, né? Aqui, olha, tem uma coisa de parceria.
tá aqui nesse 2 de paus, né? Uma coisa de você, de repente, contar com alguém, ter uma parceria, eu não sei, tá? É porque cada um tem uma realidade diferente, né? Um do outro, enfim. Não vou ficar aqui também. Posso dar a ideia do que eu passei e, de repente, ilumina a vida de alguém, mas assim, o que acontece? Se você continuar nesse ritmo, não vai dar certo. Não vai dar bom, entendeu? Você precisa ter o seu tempo sozinho. E aqui tem uma coisa assim, de ter um tempo sozinho em silêncio. Um banho, sei lá, gente, um momento de meditação, um momento que seja só seu. Você precisa disso. E antes de você falar que você não consegue por conta do trabalho, por conta da família, por conta não sei o quê, por conta dos filhos, você é responsável pela sua própria vida. Sabe assim, aqui é muito necessário que você tenha autorresponsabilidade. Muito, tá? Esse tempo em silêncio, sozinho aqui, esse tempo só seu, esse tempo com um devocional, uma meditação, uma música. Aqui tem uma coisa com música, né? Uma alimentação melhor também, isso é importante aqui pra alguém, tá? Se for ouvir música, tenta ouvir música sem letra, tá? Porque nesse nível de estresse aqui é melhor até ficar ouvindo música sem letra. Eu bem tô montando uma playlist, vou contar pra vocês, tem um negócio aqui porque eu tava falando sobre isso lá no Instagram, nos stories, sobre playlists de manifestação. Que eu tava apontando uma playlist nova pra mim, e aí eu fiquei percebendo que muitas músicas não têm a vibração certa, sabe? Elas se baseiam, assim, nos sentimentos complicados, assim, que estão desalinhados com o bem maior, tá? Enfim, todas as músicas têm seu valor, eu acho, mas assim, né, se você for falar de manifestação, a gente tá falando de alinhamento com o bem maior, né? E aí eu falei lá nos stories, eu falei, eu tô até com vontade de fazer uma playlist e tal, o que vocês acham? E o pessoal tava marcando lá que sim. E ninguém tinha marcado que não, até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu falei, eu comecei a montar. Então, de repente, depois você vê, tá? Se eu montei. Você vai saber pelo. Vai lá no Instagram, que aí eu acho que, sei lá onde eu vou botar, não sei ainda. De repente eu boto lá no link aquele negócio que junta um monte de link. De repente eu boto lá. Aí de repente já é uma playlist que já te ajuda, né? Aí nesse teu rolê, tá? Tô selecionando um monte de música assim, sabe, músicas que fazem bem assim pra nossa alma, né? Se nutra, tá? O recado de vocês é basicamente esse. E ainda vai ter gente ouvindo e falando assim, mas eu não tenho como, mas não tem jeito, mas não sei o que, eu não tenho o que fazer. Cara, se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer, tá? Ninguém vai. Eu tenho isso pra te contar. Você é responsável por você mesmo, pelo seu bem-estar. Então, assim, promova isso na sua vida. E se você não tá conseguindo fazer isso e pensar nisso, então, assim, você precisa entender por quê disso. Por que você não tá se priorizando, sabe? Isso é muito sério. Tá bom? Tô falando firme assim, mas é com carinho, tá? De verdade. Porque aqui realmente eu tô vendo que vocês estão muito sobrecarregados, tá bom? Isso não vai fazer bem pra saúde de vocês, isso não é bom. Não tá bom, não tá bom. Bora alinhar essa energia, então? Peçam ajuda espiritual também, sabe, gente? A gente tem que aprender a pedir ajuda. Espiritual mesmo. Até para eles nos mostrarem o caminho mais leve, o caminho sabe, mais fluido. A vida não precisa ser um grande sacrifício.
Aliás, a nossa espiritualidade não deseja que seja assim. A nossa espiritualidade deseja que a gente seja feliz, que a gente seja abundante, que a gente seja alegria no mundo, sabe? Com uma energia alta. É isso que a nossa espiritualidade deseja. E se a gente, quando a gente pede orientação deles, eles nos ajudam a ter essa vida mais leve, tá? Então façam isso. Ter um momento de devocional aqui pode ser muito bom. E aí, da maneira como você sente, né? Cada um se conecta de um jeito com a espiritualidade, mas assim, tem esse momento. 10 minutinhos, 15 minutinhos. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Até na sua capacidade de enxergar soluções. Porque olha só. Olha o sol que tá aqui. O sol é essa solução, é essa clareza, sabe? Algo se ilumina pro teu bem, mas esse algo se ilumina no silêncio. Tá bom? Vamos ver o que os anjos falam pra vocês. Tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria, com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Será que essa sobrecarga é com alguma preocupação de vocês? Não sei. Pode ser. Pode ser que vocês estejam ao invés de ocupados, né? Vocês estejam pré-ocupados, né? Então, trazendo essas preocupações para alguém pode ser, né? Essa coisa muito mental. E aí, se for isso, se não tiver esse aspecto prático mesmo aí do dia a dia, pegando, né? Se a coisa estiver muito mais na tua mente do que no teu dia a dia, gente, meditação, exercícios de atenção plena, tudo isso, tá? Tudo isso. Enfim, se precisar de suporte, me procura. Vamos ver anjos da abundância. Ui, ai, ele que eu fiz. Ficou direito? Espero que sim. Anjos da abundância. Deixe ir a culpa. Nossa Senhora. Quando você deixa sua luz brilhar, você inspira outras pessoas, né? Perdoe a você mesmo. Confie no amor incondicional de Deus. Aprenda com seus erros do passado. E, gente, aqui autocompaixão. Tem um vídeo aqui no canal sobre autocompaixão. Procura aqui, tá? Que pode te ajudar. Nossa, eu acho que aqui para alguém aqui tem uma coisa... Tem uma coisa que é muito mental aqui. Apesar de eu não ter saído carta de espadas, né? Mas aqui, por exemplo, é a coisa da maternidade. Você pode estar se sentindo culpada. Aliás, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa, né? Sabe? Por alguma coisa. Ou você fica se preocupando demais, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas aí você adapta também para sua situação, tá? Não tô falando só para mães. Mas para qualquer situação, né? Você fica carregando pesos. Para alguém tem uma coisa de carregar pesos que não são seus, né? Nesse 10 de paus pode estar falando sobre isso também. Pode estar falando de você se sobrecarregando, carregando pesos que não são seus, e aí você fica sentindo culpa. Ou você fica querendo... Você fica querendo, sei lá, fazer com que uma outra pessoa não passe por certas coisas, sabe? Sendo que, sei lá, é o caminho da pessoa, né? Às vezes, entende? Às vezes você tá sofrendo o sofrimento de uma outra pessoa, entende? Você ajuda muito mais orando por essa pessoa,
tá? Do que pegando a carga dela pra você, tá bom? E quando você cuida de você, sabe aquela história da máscara do avião? Primeiro você bota em você e depois você bota na outra pessoa? Então, é por aí, tá? Nesses casos. Quanto peso, gente, que tá aqui nessa leitura. Vamos fazer um exercíciozinho de respiração? Vamos? Inspira profundamente. E assim, a gente vai contar até 3. Quando você soltar essa respiração, você vai soltar esses pesos. E aí você imagina mesmo, sabe? Você esvaziando os pesos que estão dentro de você. Tá? Então, ó, inspira profundamente. 1, 2, 3, solta tudo. Faz um barulho com a boca. Então, 1, 2, 3 e vocaliza, tá? Isso te ajuda a soltar mais. Vamos de novo? Inspira. 1, 2, 3 e solta. Relaxa os ombros. Entrega suas preocupações, os seus pesos, as suas dúvidas, seu cansaço. Entrega seus fardos para Deus. Tá bom? Eu tô tirando esse oráculo para todo mundo. Vou pegar aqui o que é essa parte de romance. Não sinto aqui, tá? Vejo vocês nem com tempo para romance. As respostas estão no seu coração, né? Se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria, tá? As respostas estão aí no seu coração e não na sua mente, né? O seu coração é aí o portal da sua alma. E aí você só escuta esse direcionamento. Como é que eu entendo essa mensagem, tá? Você só escuta esse direcionamento se você silencia de novo, né? Basicamente, a leitura de vocês pede que vocês tenham momentos de silêncio, momentos de conexão com o coração, com a alma de vocês. 2 vezes o eremita. Eu não sei exatamente qual é a sua situação, eu fui pegando várias aqui, né? Vários exemplozinhos, assim, você adapta para sua realidade, para sua situação. Mas é isso, você precisa urgentemente de tempo para você. E tempo em silêncio, e tempo de conexão com a espiritualidade, e tempo de conexão com o seu coração. Para você sair desses pesos, tá? Isso é urgente. Combinado, grupo 2? Sejam felizes, uma boa pedida é olhar a lua, se banhar dessa lua, se banhar dessa energia, tá? Para vocês se revitalizarem. Aliás, o sol, né? O sol saiu aqui, o sol pode ser interessante também para vocês se reenergizarem, tá bom? É isso, sejam felizes. Um beijo e até a próxima. Oi, oi, grupo 3, muito bem-vindos à leitura de vocês. Vamos lá? Deixa eu começar com esse tarô, eu tô começando com ele para todo mundo. Peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Eu me coloco aqui como um canal para receber a mensagem que seja uma mensagem que apoie a jornada de vocês com algum sinal, alguma orientação, algum conselho. Que seja a luz na jornada de vocês. Está feito. Gratidão. Vamos lá. Olha, esqueci de dizer lá no início, na introdução, que a minha agenda para atendimentos particulares está aberta, tá bom? Se quiser saber mais sobre esse assunto, é só me chamar nos links que estão na descrição do vídeo. O sol. Deixa eu ver se saiu nessa posição também para o grupo 2. Ai, que bonito. Eu tava assim, tomara que essa leitura seja mais tranquila que a do grupo 2.
Ai, graças a Deus. Ai, tem aqui enfocado no fundo do deck. Uma bela leitura. Sol e estrela. Gente, olha que bonito isso aqui. Vocês sabem que eu vim de uma leitura muito pesada na 2. Aí eu ainda pensei assim, acho que eu vou fazer o grupo 3 depois. Só que eu acho que eu não vou ter tempo de fazer, sabe? Eu queria muito que saísse na lua cheia. Aí eu falei assim, não, vambora. Vamos lá. Só falta, né? Vou fazer que eu consigo fazer. E aí, mas eu pensei, ai, tomara que seja uma leitura mais tranquila. E de fato veio. Começamos lindamente aqui para vocês, grupo 3, o Sol com a estrela. Olha que lindo. Olha para essas cartas. Eu espero que vocês estejam vendo direito, né? Porque eu tive um problema técnico aqui com o meu. Eu falei isso lá no início, né? Que rolou com o meu suporte. Eu tô com esse suporte novo, tô meio embananada com ele. Mas ó, o Sol com a estrela. E no centro, 9 de copas, que é uma carta de realização de sonhos. É tipo assim, aqui é uma chuva de bênção pra vocês, basicamente. Vou falar mais o que aqui? Acabou a leitura. Brincando. Mas tá lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Carta do Sol, uma carta de realização, de alegria, de sucesso. 9 de copas, uma carta, então, de, de desejos realizados. E a carta da estrela abençoando tudo isso. Vamos lá, vamos ver se tem mais coisa que tá a pedrinha de vocês. Mas até aqui é só boa notícia. Vamos ver. O que mais, grupo 3, pra vocês? Ai, tinha que ter uma coisinha, né? Estamos aqui pra isso. Estamos aqui o quê? Estamos aqui para ajudar as pessoas a se alinharem, não é mesmo? Ai, gente, olha isso. Vocês estão preocupados com o quê? Ah, não. Vocês têm tão pouquinha coisa para alinhar. Ó, carta do louco no fundo do deck. Olha isso. Olha aqui. Que moça feliz, cara. Ai, que delícia de leitura. Aqui teve um período, eu acho, parado na vida de vocês, né? Que vocês, eu acho que te passaram. Vocês devem ter passado por algum processo de despertar espiritual. Vou falar um negócio pra vocês, vocês destravaram alguma coisa muito legal aqui pra vida de vocês, tá? É assim, com aquele enforcado ali no oculto, vocês provavelmente passaram assim por algum processo de elevação de consciência, vocês aumentaram a frequência de vocês, tá? Porque vocês estão aqui muito. Assim, vocês estão. Vamos botar assim. 96% alinhados com o universo. Eu só não vou dar 100% aqui nessa leitura, porque a gente tem o 9 de espadas, tá? A gente já vai falar sobre isso. Mas é que assim, vocês passaram por algum processo de despertar espiritual. Vocês aqui elevaram a consciência de vocês, elevaram a vibração de vocês. E, gente, vocês estão manifestando coisas lindíssimas, tá? Lindíssimas, assim, tá muito linda essa leitura. E é um novo ciclo, entendeu? É um ciclo completamente novo, um ciclo totalmente feliz. É um ciclo de colheita, de bênção. Gente, isso aqui é uma chuva de bênção. Você vai fazer o seguinte, você tá em casa me ouvindo, você vai levantar a mão para os céus e vai falar, eu recebo. Eu recebo. Se você estiver assim, ó, todo encolhidinho, toda encolhidinha aí, preocupado, preocupada, cara, sai dessa posição e faz assim, ó. Eu recebo, tá? Porque é isso que vocês têm que fazer. Muito bom. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu tô gravando essa leitura no dia 3, né? Então, tipo, segunda-feira. E aí, hoje, eu tava lá nos stories, me segue lá no Instagram. Eu tava nos stories e aí eu tava comentando que eu tava montando uma playlist e tal,
de manifestação, enfim, na verdade é uma playlist de treino nova, só que eu gosto de ficar botando essas músicas de manifestação, né? Aí eu fui ver que um monte de música tá com a vibração errada nessas playlists. Aí eu fiquei conversando lá com o pessoal, e aí eu falei, ai, tô com vontade de fazer uma playlist pra gente e tal. E aí a galera tava, pelo menos até agora, tava respondendo que queria. Aí eu já comecei a montar, tá? Na verdade é essa. Já comecei a fazer. Gente, tá ficando tão gostosa a playlist. Por que eu tô falando isso? Porque quando você assiste essa leitura, se você quiser, você você vai lá no Instagram, que eu vou ter colocado essa playlist em algum lugar que eu não sei aonde ainda, tá? Porque eu ainda tô terminando de montar. Mas ela já tá tão gostosa, já tá uma playlist tão feliz, que eu acho que vai ser bom aqui. Pra quê? Pra vocês darem uma limpada aqui só. Só falta limpar aqui. E tá muita pouca coisa. O que que é o Nove de Espadas? O Nove de Espadas é uma ansiedade. É uma ansiedade, é um tormento da mente, assim. Alguma coisa em vocês tem medo que isso aqui não aconteça, né? Só que, gente, não vai acontecer. Não desalinha o negócio. Você se mantém com essa energia alinhada, tá? Tarô não é sentença. Aqui eu tô vendo uma situação em que vocês estão extremamente alinhados com a realização dos sonhos de vocês. Tem alguma coisa, assim, vocês vão realizar alguma coisa que é. Gente, olha isso aqui, o 9 de copas com o 6 de paus. Isso aqui é é a realização do sonho da vida de vocês, entendeu? Assim, uma coisa muito valiosa pra vocês isso aqui. Vocês sonharam muito com isso. Mas muito, entendeu? Então, assim, continua sonhando. Continua. Não começa a entrar nisso aqui, não. Que aqui é uma coisa assim, ai meu Deus, será que isso tá chegando? Será que isso vai se realizar? Será que eu não. Para de botar um será aqui. Você já não imaginou esse negócio acontecendo? Você já não imaginou esse negócio dando certo? Já não imaginou tudo isso? Você já não entrou nessa. Continua na vibração alta. Continua. Só continua. Não começa a duvidar. Não deixa a tua mente atrapalhar esse rolê aqui que tá maravilhoso. Tá bom? E aí, quando começar com isso aqui, vou falar pra vocês o que eu faço, tá? Quando eu começo a ficar com esse negócio aqui irritante. Porque a nossa mente, cara, a nossa mente é o nosso maior inimigo, né? É impressionante. Quem é o nosso maior inimigo? A gente mesmo. Pode reparar. Porque assim, você sabe o que você tem que fazer, você sabe que você tem que estar alinhado. Só que assim, a tua mente começa a trabalhar contra você já começa a pensar um monte de besteira. Cara, quando eu começo com essa palhaçada aqui, que sempre que acontece, obviamente, eu vou buscar estímulos externos, entendeu? Então, assim, sempre tem um livro de manifestação para ler. Tem canal, né? Tem meditação. Pego meditação no YouTube com afirmações positivas e faço. Agora tem as músicas, né? Que, enfim, te conectam e te fazem acreditar. É assim, sabe? Coisas que façam você acreditar. Eu vou lá, revejo minha lista de manifestação, minhas orações, entendeu? Vou fazer um Ho'oponopono, eu não sei, gente. Eu vou fazer alguma coisa. Às vezes você não tá com tempo pra parar, pra meditar e tal, mas você pode botar uma música que você sabe que vai estimular a sua fé, né? Então, isso é uma coisa que eu faço muito. Eu vou botar música, assim, é uma coisa que eu gosto. Ou então um vídeo, né, que você fica escutando, um podcast, sei lá, né? Assim, alguma coisa que te tire dessa autossabotagem, né? Que isso aqui fica sabotando a tua energia de manifestação, né? Então, é isso, você desvia o foco, entende? Quando começar com essa palhaçada aqui, você desvia o foco. Desvia o foco por quê? Para aquilo que te ilumina, para aquilo que te eleva, para aquilo que te faz acreditar, para aquilo que te, entendeu? É sobre isso. É você e você dominando a tua mente, tá? E mantendo a tua vibração alta, certo? É só isso que você tem que fazer. Só isso. Só isso. E depois você me conta que sonho foi esse maravilhoso que você tá realizando, tá bom? A leitura de vocês acabou, tá? Deixa eu pegar aqui o oráculo.
Ciclos da Lua, observe como a Lua afeta a sua energia e manifestação e aproveite esses ciclos. Aí quando sai essa carta, eu juro que eu não faço de propósito, tá? Ela saiu já 2 vezes. Eu falo, me acompanha, né? Porque assim, eu basicamente falo sobre isso, trabalho com isso, né? Isso é basicamente o que eu faço na vida aqui, ensinando sobre isso, tá? Então, me acompanha aqui, me acompanha no Instagram, enfim, se quiser saber mais sobre os meus serviços, comunidade, mentoria, enfim, é basicamente isso aí que eu faço, tá? Justamente ensino a se alinhar aí com essas fases lunares, tá bom? Eu quero falar mais com vocês sobre esse fundo de deck aqui, ó. Intenções cristalinas. Seja claro sobre o que você deseja e concentre... Olha, peraí, eu vou botar aqui. Seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso com uma fé forte e inabalável. Concentre-se nisso com uma fé forte e inabalável. Tá? Então, assim... De novo, começou com essa palhaçada aqui. Desvia o foco. Volta para sua fé forte e inabalável. Volta para isso. Tá? Porque esse é o certo aqui. Anjos da abundância para vocês. Tenha contato com a natureza. Ai, isso é tão bom, gente. Então, ó, aqui já tá dando até o caminho das pedras, daquelas pedras não, o caminho das flores pra vocês. Porque, assim, quando você começar com esse negócio aqui, tá? Você vai lá, ó. Você vai ter tempo com a natureza, tá? Inclusive, pra alguém, assim, pegar um solzinho, né? Ai, ver um pôr do sol, né? Também. O pôr do sol tem uma energia maravilhosa, né? Aliás, o nascer do sol e o pôr do sol, né? Mas é engraçado, eu tô sentindo uma coisa com o pôr do sol aqui mesmo. Enfim, você faz aí como você sentir, tá? O que for bom pra você. Mas tenha tempo na natureza, isso te ajuda a se alinhar aí com uma energia elevada, né? Como a gente tava falando aqui. E te faz lembrar da abundância infinita de Deus, tá? Então, vai lá fazer sua caminhada, né, com o seu cachorrinho, com o seu pet aqui, enfim, meditar embaixo de uma árvore, cuidar aí do seu jardim, olhar as estrelas. Olha só, aqui, essa carta meio que mostra isso, né, tá vendo? Ela tá aqui, meio que olhando pra baixo. Se ela olhasse pra cima, tirasse essas espadas, ela veria as estrelas, né? Então Aí olhar pra lua, né, gente, também. Mas, ó, lua cheia, lindíssima. Enfim, tá? Ou, enfim, né, faça alguma atividade com a natureza, tá? Que vai te conectar com essa energia elevada. Deixa eu tirar aqui um oráculo dos anjos do amor. Oráculo de amor pra vocês. 2, né? A gente tem, nossa, que lindo, tem uma união sagrada aqui, para alguém, a manifestação dessa união sagrada, né? Então, honre, né, esse tesouro que é essa relação, né? Ela é verdadeiramente sagrada. E você você pode fazer isso, né? Se tiver algum problema, alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa, você se conecta. Isso aqui, né? Essa carta fala com isso aqui. Você pega isso que te preocupa, tá? E você vê isso que tá te preocupando, ou essa coisa que você tá, às vezes, tá criando na sua cabeça de preocupação, você vê isso se dissolvendo em luz, tá? É isso que você vai fazer, né? Criando, assim você libera o espaço. Eu tô falando, se vocês estão muito alinhados. Então, aqui nessa carta, o que eu sinto muito mais quando vocês estiverem nessa situação, você já tem 2 caminhos aqui de exercícios que podem te ajudar. Um,
entrar em contato, ou fazer as duas coisas juntas, né? Entrar em contato com a natureza, tá? E imaginar essa situação, né, essa coisa que tá te preocupando de alguma forma, se dissolvendo em luz, tá? Que aí isso te ajuda a se manter, né? A estar mais alinhado para manifestar esse sonho aí. Para alguém, esse sonho é uma união sagrada, com certeza. Que aqui, olha, 9 de copas, estrela e 10 de copas, tá? Se isso aqui for amor, isso aqui é um grande amor, tá bom? Ai, no mais, sejam felizes. Obrigada por essa leitura linda. Linda, 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 linda. Tem só aquele ajustezinho ali, eu sei que vocês dão conta, tá? Sejam muito felizes, hoje e sempre. Um beijo, até a próxima.